Essa é a segunda temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou falar sobre a minha experiência na vida nômade. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? André Bona aqui em mais um BonaCast, seguindo aqui na nossa jornada, né, da vida nômade, compartilhando com vocês os encantos e os desencantos, os desafios e as grandes experiências dessa aventura aí de praticamente um ano de vida nômade, né, de experimento comigo mesmo, né, comigo e com o Luiz aqui na nossa aventura de nomadismo, né. Bom, nós já falamos como é que aconteceu no episódio 1, como é que isso tudo aconteceu, a questão do sonho, né, quando que a gente tomou a decisão. Falamos depois do desafio de arrumar as coisas, né? Fazer tudo caber dentro de duas malas médias e mochilas, né? Falamos de Florianópolis, como é que foi a chegada e o primeiro período. Falamos também do nosso período no Espírito Santo. E agora entramos no nosso quinto episódio, que é para falar de uma coisa que não tem a ver com exatamente com a aventura em si e o conhecimento dos lugares, mas que acabou sendo um desafio para a gente ali. O que aconteceu? Bom, a gente saiu do Espírito Santo, né? No dia eu falei para vocês aqui, se não me engano, foi no dia 12 de fevereiro. Deixa eu até abrir aqui no computador para eu passar direitinho aqui o calendário. Foi a segunda-feira de carnaval, que foi no dia 15 de fevereiro, exatamente. E o que estava acontecendo ali? Ali a gente estava, naquele período do coronavírus, estava rolando aquela expectativa de segunda onda, né? Que os casos, desde as eleições para cá, os casos começaram a voltar a aumentar. Então, aquilo que a gente tinha em mente quando a gente começou a aventura, que foi em agosto, né, que a coisa estava diminuindo e o comércio estava abrindo e todas as cidades já começando a flexibilizar, a gente já viu que já existia alguma preocupação no ar sobre um aumento de casos e tudo, mas a gente já estava no meio do caminho, a gente não tinha mais onde morar. E aí a gente começou a se deparar com uma situação que era uma situação desconfortável, porque assim, cara, o que nós vamos fazer agora, hein? Seguimos, não seguimos, mas não seguir significa o quê? Significa ter que arrumar um lugar para morar e ficar onde a gente estivesse. E seguir significa o quê? Também significa arrumar um lugar para morar e ficar. Então, de certa forma, o seguir e o não seguir não faziam a menor diferença. A diferença eram os locais que nós estaríamos. Porque, de fato, a gente se deslocando de carro, só eu e Luísa dentro do carro, tendo o menor contato possível com as pessoas, né, com os lugares, fazendo pedido de comida de mercado pela internet ou indo uma vez por semana no mercado e tal, era o máximo que a gente estava fazendo. Então, a gente percebeu que não tinha muita diferença entre uma coisa e outra. Então a gente falou, bom, não é que eu esteja me deslocando, é que eu não tenho um lugar onde eu more. Né? Eu não moro em lugar nenhum, então eu preciso arrumar um lugar para morar e continuar mudando. E a gente viu que não faria muita diferença. Mas a gente estava vendo, uma coisa que a gente começou a ver também, é que começaram a surgir aqueles dados. Na verdade, essas informações a gente se ligou um pouquinho em Florianópolis, depois no Espírito Santo, mas ainda não tanto. Mas assim, a questão de que os diferentes lugares tinham diferentes estágios da pandemia. Então, alguns lugares estavam mais radicais em termos de lockdown, etc., outros menos, e aí aquela confusão de ninguém sabe o que faz e vai fazendo qualquer coisa, e por aí vai. Então, a gente ficou com um pouco de incerteza, né? Porque a decisão era ou vai para a região dos lagos e desce e já chega de volta em Florianópolis, ou segue para o Nordeste. Aí a gente sabia que seguindo para o Nordeste eram 6 meses ali na sequência, né? Por volta disso, né? Então, a gente ficou com muita dúvida, a gente se viu no meio da situação com essa novidade, né, de uma provável segunda onda aí. Bom, beleza, né? Aí nós não somos, né? Não sei se já falei para você, mas eu não sou aquele cara, a Luísa também, a gente não é aquele cara de aglomeração, a gente já não é assim. Então, não é que a gente vai aglomerar ou não vai aglomerar por causa do negócio, a gente já não aglomera nunca mesmo, né? Então, pra gente estava tudo
correndo com uma dose natural de segurança que já nos deixava um pouco mais tranquilos. O trabalho já era, eu já trabalho de casa desde 2014, Luísa também começou a trabalhar de casa, foi na pandemia, mas estava tudo fluindo bem, então assim, a gente realmente não era um caso de exposição elevado, não. Então, beleza. Então seguimos, né? Resolvemos que íamos seguir e encarar aquilo ali e encarar principalmente as diferentes formas de abordagem das diferentes cidades com os diferentes estágios que cada uma estava. Então isso aí realmente foi uma coisa que acabou virando uma coisa completamente imprevisível, né? E ameaçava a gente um pouco no sentido de, a gente vai para um lugar, fica, continua, volta, daqui para lá tá melhorando, daqui para lá tá piorando, agora tá ruim, mas se a gente continuar avançando, daqui a pouco melhora, como é que é, né? Então, a gente, pela nossa característica individual de já ficar mais dentro de casa, né? Eu gosto muito de ler e tal. É claro que nessa parte aí o surf ia ter algum comprometimento também, mas isso aí a gente vai falar nos próximos episódios. Aí eu vou falar como é que isso aconteceu em cada um dos próximos lugares aí que a gente viu, né? É uma atividade ao ar livre e tudo, né? Mas tinha alguns lugares que as praias iam fechar, essas coisas. Então a gente ficou meio ali sem saber o que fazer, mas no final das contas a gente conversou assim com outras pessoas, falando, não, gente, mas aqui onde a gente está também está assim, mas aqui onde a gente está assim. Então eu falei assim, bom, esteja onde a gente estiver, a gente vai ter que passar por privações semelhantes. Tudo bem, não é nada muito diferente do que a gente já vem fazendo desde o início, então dá para seguir, deslocamento de carro e tal, beleza, e vai dar tudo certo. Então, foi num contexto de um pouco mais de incerteza que a gente teve que tomar essa decisão e seguir adiante, né, com o plano do nomadismo e tudo. É claro que a gente sempre tinha um combinado, né, ou algo assim, olha, se a situação ficar fora de controle dentro do que a gente, né, dentro do nosso nível de risco individual, a gente precisa repensar tudo, mas seguindo com os mesmos cuidados que a gente já vem tendo, acho que não tem problema não, acho que dá para seguir sim. E a gente foi, né? Não sabemos, né, se essa decisão foi a melhor de todas, não dá para saber. Quando você decide, você não tem como decidir pelo resultado, você decide pelas informações que você tem no momento, né? Então a gente estava naquilo e as informações eram desencontradas, então isso realmente teve muita dificuldade assim, no sentido de não saber o que esperar em cada lugar, né? Mas até então a gente tinha tido em São Paulo um período de maior fechamento, depois foi abrindo de novo, aí depois em Florianópolis já estava mais suave, o Espírito Santo estava mais suave também. Então a gente pensou, bom, talvez volte, no pior dos casos, ao que estava em São Paulo no começo, mas tudo bem, beleza. Ali a gente já está adaptado, a gente fica quietinho no lugar e beleza, não tem erro, né? E foi nesse cenário que a gente acabou tomando a decisão de seguir adiante. Um cenário de incerteza, né, surpreendidos assim, pela pandemia. Alguém pode falar assim, mas como surpreendido? Não já estava rolando? É claro, agora olhando em retrospectiva, o viés da retrospectiva que a gente estudou no grupo de estudos de comportamento do investidor aqui no canal, é muito fácil olhar para trás e dizer assim, não era surpresa agora, que a gente já sabe, né, que realmente piorou e tudo, mas naquela ocasião estava aquela se ia, se não ia, se ia piorar, se não ia, então estava meio indefinido, e de qualquer maneira a gente precisava morar em um lugar. Ficar num lugar seria o quê? A gente não tinha a opção de ficar num lugar, porque depende do cara alugar o lugar para ficar, né? Então não mudava muito essa questão. Os deslocamentos que a gente estava fazendo eram os mesmos, de carro, nós dois. E até melhor, na verdade, que a gente seguisse, porque ali a gente não ia ter contato, por exemplo, com os familiares, igual a gente estava tendo no Espírito Santo. Então, na verdade, a gente ia reduzir ainda mais o nível de contato social, né, seguindo adiante. Então, diante disso, a decisão foi essa mesmo, continuar, seguir adiante, enfrentar a situação com os devidos cuidados, mas pensando sempre nessa questão. Lógico que a gente viu muita coisa, né? Fulano tá
viajando, e num momento desse, esse tipo de coisa bateu na gente também, emocionalmente pensando. Mas a gente falou, cara, mas a diferença é que a gente não tem casa, a gente não tem o lugar para ficar. O lugar para ficar vai ser o lugar que chegar e ficar. Então, o que seria, né? Ficar? Essa opção não tinha. Então, a gente vai ter que ir no mercado, estando num lugar ou no outro. A gente vai ter que fazer as coisas básicas num lugar ou no outro. Então, que diferença ia fazer? Não ia fazer diferença nenhuma mesmo na nossa visão ali e topamos seguir em frente ali. Então, naquele momento que a gente saiu do Espírito Santo, em direção ao Nordeste, né, foi um momento que estava começando a ter essa possibilidade e a gente foi um pouco na incerteza ali. Mas a ideia era essa, como seriam capitais, né, que a gente ficaria e tudo, a gente pensou assim, bom, são capitais, vão ter uma estrutura, a gente se cuida, porque não vai ser fácil a gente também se enfrentar a qualquer tipo de dificuldade de atendimento, igual todo mundo estava falando, para a gente não vai ser bom, então isso prejudica e tudo bem, vamos tomar o máximo de cuidado aqui e seguir adiante. Então esse foi o cenário de decisão para seguir. A gente conversou muito sobre ele, não foi fácil e foi uma decisão diante da incerteza, sim, da incerteza do que poderia acontecer, de quão grave a situação poderia ficar e, infelizmente, tudo que ocorreu em termos de informação acabou ficando muito truncado e atrapalhando qualquer avaliação um pouco mais elaborada, né? Mas a gente seguiu com a expectativa e com a determinação de que nada mudaria, porque a gente já tomava os cuidados necessários. Então, foi assim que a gente seguiu adiante aí, beleza? Então, eu quis fazer um episódio especificamente sobre esse caso, porque foi um momento realmente de reflexão sobre o que fazer, qual comportamento adotar, e também como que a gente iria proceder diante de situações que pudessem ocorrer em lugares que não são os lugares habituais nossos, mas seguimos adiante com os cuidados e assim foi. Então, beleza. Então esse foi o podcast de hoje, mais rapidinho, só para a gente falar um pouco sobre esse dilema que nós enfrentamos no meio do caminho. Que ele não existiu no começo porque já parecia que já estava melhorando, como a gente falou lá no episódio 1, mas agora era hora de encarar e seguir adiante. Então foi assim, foi nesse cenário. É a melhor decisão? Em retrospectiva talvez não, realmente não. Mas naquele momento nos parecia que era a medida certa, era o que a gente precisava fazer. Afinal de contas, nós não tínhamos a opção de ficar em algum lugar, porque a gente não tinha lugar. A gente já não tinha casa, a gente não tinha nada disso. Então, a gente não se viu com essa possibilidade de permanecer tudo como está, simplesmente porque os imóveis que a gente estava eram aluguel de temporada, a gente não ia conseguir ficar indefinidamente, porque o cara tinha outras reservas em outros tempos, então a gente ia ter que ficar pulando de um lado para o outro de qualquer jeito, como de fato foi. Então a gente seguiu o planejamento. Beleza? Então foi esse é um momento de angústia que a gente passou, mas a gente seguiu firme aí na nossa caminhada nômade com os devidos cuidados. No próximo a gente vai falar sobre Bahia, beleza? Então é isso, galera, um grande abraço e até o próximo podcast. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.